Olá, empresário júnior, eu sou Anderson Zancanaro, estamos aqui no Mindset para Empresários Júniores e neste vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como o nosso cérebro funciona, como que ele toma decisões e como ele está dividido em formas diferentes de pensar. Se a gente tiver a curiosidade de dar uma lida nas literaturas atuais, Daniel Goleman ele fala muito sobre um tipo de cérebro que pensa de maneira rápida e de uma maneira devagar. E a gente vai falar sobre esses dois lados do cérebro, como um lado do cérebro pensador e o lado do cérebro sentidor. Antes da gente falar especificamente sobre como eles funcionam, como é que surgiu a ideia de um cérebro sentidor e um cérebro pensador? Na nossa origem, pela antropologia, a nossa primeira estrutura cerebral era a estrutura cerebral determinante para a nossa sobrevivência. Então, qual era a função dessa estrutura cerebral? Simplesmente garantir que a gente ficasse vivo. Ou seja, se a gente estivesse em algum lugar, essa estrutura cerebral ela só encontrava, só respondia, só reagia a situações que fossem nos deixar vivos. Se a gente encontrasse comida, ela ia reagir de forma que a gente fosse pegar essa comida e consumir ela o mais rápido possível. Se fosse encontrar uma situação de perigo, ela iria medir rapidamente se era uma situação de perigo em que a gente deveria enfrentar, ou seja, a gente deveria lutar, ou se essa situação de perigo era algo complicadíssimo para a gente assumir, então a gente deveria fugir. Essa estrutura cerebral ela funcionou durante muito tempo e nos trouxe até aqui. Depois do ser humano ter evoluído, ele desenvolveu dentro da parte cerebral dele uma outra estrutura, uma estrutura que verifica outras situações além de simplesmente sobrevivência. Ele vai analisar tudo o que está acontecendo e, principalmente, essa estrutura cerebral é a principal diferenciação que nós temos para os outros mamíferos, para os outros seres. É ele que determina como nós nos comunicamos e, principalmente, como nós vamos reagir através de uma análise dos fatos que estão acontecendo. Então, como que eles funcionam, como essas duas situações, esses dois lados do nosso cérebro, que não são lados diferentes, são apenas estruturas, como eles vão funcionar na prática. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho um cérebro mais sentidor e um cérebro mais pensador. Esses dois cérebros eles fazem coisas diferentes. O cérebro sentidor, ele é um cérebro com características mais emocionais. Então ele é um cérebro emocional, ele é um cérebro que tem a característica de entender os sentimentos, de gerar situações que nos dão frio na barriga, que nos deixam nervosos, que nos deixam arrepiados. É ele que dá esse primeiro contato emocional para o nosso corpo, é ele que responde mais rapidamente nisso. Ele é o principal cérebro das reações intensas. Sabe quando alguém consegue te tirar do sério, quando você fica com raiva, ou quando você fica apaixonado? É esse cérebro, essa parte do cérebro, que faz com que essas reações aconteçam em todo o seu corpo. Esse cérebro emocional, esse cérebro sentidor, ele é um cérebro que tem uma velocidade alta de processamento. Então é um cérebro muito rápido, ele é um cérebro que não dá tempo de você pensar. Você já viu alguém tomando alguma medida, alguma reação sem pensar? No momento de raiva, no momento de estresse, no momento de alteração emocional? É esse cérebro mandando a pessoa reagir sem dar tempo dele racionalizar para saber se aquilo era uma coisa boa ou é uma coisa ruim. Normalmente, uma coisa ruim. E esse cérebro sentidor é um cérebro responsável por estar pensando no presente. Ele é um cérebro que, todo momento, ele vai olhar para aquilo que está acontecendo agora. Ele faz a análise atual e responde para aquilo que está acontecendo neste exato momento. A principal diferença dele para o pensador é a velocidade do pensamento. Quanto o cérebro pensador ele é mais lento, o cérebro sentidor ele é mais rápido. E como que funciona o lado pensador do nosso cérebro, a estrutura pensadora, que é o córtex pré-frontal, ele fica aqui na frente da nossa cabeça. Ele define o que a gente deve fazer de maneira racional. É ele que calcula padrões, é ele que determina como as coisas funcionam. Ele é tão interessante com relação a padrões que ele fica procurando padrões até onde não existe. Por isso que muita gente joga na loteria esperando que o número seja sorteado baseado na quantidade dos sorteios que já existiram antes. O que existe, na verdade, é nenhum padrão. Só que o nosso cérebro racional, o nosso cérebro pensador, ele precisa receber uma série de informações e formar padrões para que as coisas da nossa vida façam sentido. Por isso que algumas pessoas acreditam que têm dificuldades em algumas matérias, porque o cérebro sentidor, na hora que ele dá de cara com a matéria,
ele remete a uma lembrança interessante. Pode ser um professor que eu tive no passado, numa matéria base, que me deixou estressado, ou que me chateou, ou uma experiência ruim que eu tive com aquela informação. E aí o cérebro pensador, ele vai definir os padrões. Ou seja, se isso já aconteceu da outra vez, vai acontecer de novo. Então ele vai tomar decisões baseadas em passado e baseado na possibilidade do futuro. É onde ele vai olhar também. Ele vai fazer as análises, ele vai analisar tudo o que aconteceu antes e vai projetar as possibilidades. Lembrando que o cérebro racional, ele vai fazer todas as situações lógicas. Se eu fizer isso, então vai acontecer aquilo. Caso eu faça isso, vai acontecer aquilo. Ele começa a calcular o que vai acontecer. Por que isso é importante quando a gente trabalha com o mindset? Porque a gente precisa entender que algumas decisões nós tomamos baseadas no nosso cérebro sentidor sem prestar atenção nisso. Você, por acaso, já fez alguma compra de impulso e quando você chegou em casa, você botou a mão na cabeça e falou assim, ah, meu Deus, por que é que foi fazer isso? O que acontece é que muitas das decisões são tomadas no nosso cérebro sentidor e o nosso cérebro pensador, que deveria ser o principal tomador de decisões, ele vai ficando de lado. E por que ele vai ficando de lado? Por conta de uma coisa que acontece no nosso dia a dia. Nós estamos a cada momento mais sujeitos a uma grande quantidade de informações. Quanto mais informações eu tiver, maior é a possibilidade das nossas decisões serem emocionais. Porque essa quantidade de informações faz com que o nosso cérebro pensador fique extremamente ocupado, pegando essas informações, organizando elas, decidindo se isso é importante, se não é importante. E para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nós precisamos saber disso. Se nós queremos tomar decisões que sejam decisões que façam sentido, que nos levem para onde a gente quer, que façam com que a gente avance em direção aos nossos objetivos, nós precisamos diminuir a quantidade de estímulos, diminuir a quantidade de informações para que o nosso cérebro sentidor não faça parte totalmente da nossa decisão. Todas as decisões que nós tomamos apressadamente, todas as decisões que nós tomamos de maneira impulsiva e que, infelizmente, na maioria das vezes a gente se arrepende, são tomadas através deste cérebro aqui. Então, quanto mais estímulos o nosso cérebro pensador ele receber, mais o sentidor toma conta das nossas reações, das nossas decisões. Baseado na emoção, baseado naquilo que a gente já tinha encontrado antes, baseado no que está acontecendo agora e principalmente fazendo isso acontecer de maneira extremamente rápida. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Estar sempre monitorando se as minhas decisões estão baseadas nesse lado, diminuir a quantidade de informações, de estímulos, olhar na internet toda hora, olhar no WhatsApp toda hora, estar focado no presente, no momento que eu estiver tomando a decisão e, principalmente, lembrar que se o nosso cérebro funciona dessa maneira, o cérebro das pessoas com as quais nós nos relacionamos também funciona dessa maneira aqui. Então, se você está conversando com alguém que precisa tomar uma decisão importante, vamos imaginar, por exemplo, que você está vendendo ou buscando um prospecto. Sempre que você estiver buscando um prospecto, entenda que se ele estiver prestando atenção no que você está fazendo, com o mínimo de estímulos possíveis, você precisa buscar a parte racional desse cérebro para que ele tome decisão. Se o interlocutor, se a pessoa que está conversando contigo, ela estiver muito ocupada, muito atarefada, com muitas atividades, com muitos estímulos, lembre-se que a decisão dela vai ser tomada com base no lado emocional. Ou seja, você tem que buscar apelos emocionais para que essas decisões sejam tomadas. Neste vídeo, nós observamos como que o nosso cérebro funciona baseado em dois lados, em duas estruturas. O lado sentidor e o lado pensador. Eles funcionam ao mesmo tempo, porém em velocidades diferentes e dando a nós estímulos, respostas diferentes para cada uma das situações. Eu espero que você tenha entendido como que funcionam essas duas situações. Nos próximos vídeos nós continuamos entendendo como o nosso cérebro toma decisões e como nós formamos o nosso mindset. E lá no finalzinho você vai ter acesso a alguns exercícios bem interessantes para colocar esses caras para funcionar da melhor maneira possível para a gente alcançar o que a gente quer na nossa vida. Eu sou Anderson Zancanaro, da Zancanaro Treinamentos Inteligentes. Estamos aqui no Mindset para Empresários Juniores. Eu vejo você daqui a pouquinho no próximo vídeo.